Sabe aqueles caras que enganam você, mas eles não enganam assim, porque passam a conversa ou mentem pra você. De certa forma, você até aprende a gostar deles. Eles, na verdade, são envolventes, mas no final do dia, eles não entregam nada. E mesmo assim, continuam sendo ovacionados onde eles passam. Nós estamos falando de quem, André? Dos queridos patifes corporativos. Fica aí que tá bem legal. Polêmico! Bem-vindos ao BizuCast, diversão e informação pra você. Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast em 48.000 Hz, Curitiba, BizuCast. Apresentação de Albino, André e Wellington. Fala aí, André. Fala, pessoal, vamos falar sobre os patifes corporativos, vamos desmistificar onde vivem, o que comem. E é isso tentar aí, construir um manual aí de combate aos patifes, né? Exatamente. Vamos destrinchar. Vamos fazer o deployment. Wellington! E aí, galera, tamo junto de novo e vamos lá como não ser um patife corporativo. Isso também pode ser um objetivo, é verdade. Fica aí que tá bem legal. Vamos tentar definir o que são os patifes corporativos, né? É um pouco diferente do tartaruga sob as árvores, vocês concordam? Porque a gente tá definindo aqui alguns folclores aí, né? Algumas definições que nós, no BizuCast, estamos criando. Curupira corporativo. Curupira. Depois que a gente falou do Saci Pererê corporativo aí, que é a tartaruga na árvore, a gente tá falando agora do patife corporativo, né? É bem diferente da tartaruga, né, André? Qual é a diferença maior, assim? Eu vejo que o patife corporativo, você consegue enxergar um talento ali, né, cara? Eu acho que a tartaruga, você imagina assim, pô, como que essa tartaruga tá lá em cima? O patife você consegue identificar, tipo, você sabe por que ele tá ali. Você não acha também que a tartaruga é meio que inocente da situação e o patife é mal intencionado? O patife tem a intenção de chegar lá, né? A tartaruga não sabe por que chegou. Verdade. Eu acho que tem um ponto que é de que a tartaruga na árvore, você olha assim, ou a tartaruga no poste, como a gente quiser chamar. No poste tá foda, né? No poste ou na árvore, né? Mas, esses caras, todo mundo olha em volta e fala, meu, como que esse cara brotou lá em cima? Como que esse cara chegou lá? Ninguém tem ideia sobre isso. Agora, do patife, o cara fala, porra, esse cara, eu sei como ele chegou lá. Eu sei o playbook que ele seguiu, entendeu? Então, aqui a gente vai discutir um pouquinho como as boas, entre aspas, as boas práticas do patife corporativo e de o que a gente recomenda como não ser também, né? Acho que tem uma... Tem um pouco de dualidade aqui nessa conversa. Você não acha, o Wellington, que o patife corporativo, até por uma questão de eu ia falar de ofício, ofício de fé. Eu assisti esses dias a missa do Padre Reginaldo Manzotti e fico com esses termos católicos na cabeça. Ofício de fé, profissão de fé, né? Eles falam. Eu acho que o ofício do patife é não ser descoberto. Então eu tenho uma primeira característica que eu queria trazer aqui, é que o patife corporativo, dificilmente a galera percebe que ele é patife. É um ou outro Sherlock Holmes que capta. Xerocão, famoso Xerocão. Uma coisa que é interessante é o patife corporativo, ele identifica que ele foi identificado e ele tenta agir. Quando ele identifica, ele age rápido. Ele usa muita tática do se aproximar. Engenharia social, né? Ele nunca quer ser teu inimigo, ele quer se aliar a você, né? É amigão, exato. Ele não vai bater de frente. Se você, vamos dizer que você que identificou ele. Ele não vai bater de frente com você. Porque ele percebeu o que você percebeu. E a corda dele, o patife corporativo, ele tá sempre esticando a corda. Ele tá sempre tentando se sustentar o máximo possível e quando ele é descoberto por muita gente, ele descobre uma forma de pular fora e ir para uma empresa melhor. Isso é verdade mesmo, né, cara? Aí você tá indo pra um ponto que seria o ciclo de vida do patife, né? Tem patife que quando o ciclo de vida dele encerra num lugar, ele tem que vazar, né? Porque E é 2 anos, as histórias cara, não colam mais. anos. Você acha que é 2 anos? Eu acho que é 2 anos, cara. Vamos falar um pouco. E você, do tempo, Wellington? Porque o primeiro ano o cara tá aprendendo,
na empresa, todo mundo meio que dá um migué, fala assim, ele entrou agora, tal, ainda tá descobrindo, bababá. Pô, mas o cara é bom, né? O cara faz umas apresentações boas, o cara fala bem, o cara é bacana, o cara é gente boa. Aí passa um ano e meio, a pessoa começa a perceber, puta, mas ele não entende nada dos produtos aqui que a gente faz. Só espuma. Tipo, o cara não sabe nada das especificações, o cara não sabe nada dos projetos que estão rolando, tem que perguntar tudo pro cara que trabalha com ele, e daí, tipo, quando todo mundo percebe isso, já deu 2 anos, cara, 3 anos. É fácil passar 2 anos, né, Wellington? Eu acho que depende, cara, depende muito da função que o cara tá assumindo. O cara, quando é gestor, ele até consegue se manter 1 ou 2 anos aí nessa conversa. O cara, quando tá na camada abaixo, ali naquele de analista, esse cara dura pouco tempo. Porque... Mas o patife corporativo, então, assim, eu não consigo enxergar ele como um analista. Então, mas eu já vi. Surge como gestor. Mas não tem porque como, se for pra cara. dar o golpe, Então, assim, é que nem o cara assim, né? O 171. O cara, entre falsificar uma nota de R$2 por 5, ele vai fazer a R$2 virar 100, né, cara? Ou ele. Exato. Né? então assim, Porra. mas eu acho que tem... Eu nunca que vi, tem, até eu já vi. curiosidade de falar que um analista. Eu já patife. vi, cara, muita eu já gente vi, aqui... Eu já vi o trainee de patife. Que ela, Então, mas é lá no parecido, berço, lá entre os analistas, fala assim, ó, esse cara aqui tem o tino. Eu conheço muita gente que se sustentou ao longo do tempo contando muita história, cara, fazendo muita espuma e independente do cargo. Eu já vi gestor sendo patife, que é algo que esse cara, pelo fato de estar numa cadeira de gestão, ele consegue se sustentar por um período maior de tempo. Mas eu já vi, inclusive, cara com cadeira de analista mais, entre aspas, sênior ali, que, cara, ele também ele vive nessa linha aí de contar a historinha e de fazer muito espuma e o cara não entrega nada, entendeu? Então, ele também fica nessa conversa. Vamos dar um exemplo, tu conheceu a cara de abacaxi? Conheci a cara de abacaxi? É o codinome. Muita gente conhece típico, ela. Cara, típico, só pra explicar, a cara de abacaxi é uma pessoa que trabalhava lá numa empresa na França, tá? Aí ela foi trabalhar... trabalhou com o Wellington, mas também trabalhou com a Grazi também. E a cara de abacaxi, ela é a patife corporativa, assim, descrita. Master. Só conversa. Só conversa, né? Conversa. Até pra gente resgatar ainda a ideia de trazer as características, a radiografia do patife, né? Não entregar nada. Vamos falar de características aí. Não entregar nada. Nunca entrega. Fala muito. Sempre prometendo uma coisa no futuro. Tipo, ó... Pô, isso aqui quando a gente instalar vai trazer não sei o quê, blá, 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 e Cara, e no futuro que você não consegue tangibilizar, né? É difícil de tangibilizar. Vocabulário característico. Vocabulário característico, buzzword. Só que tem uma coisa também que eles gostam de fazer, que é o seguinte, eles se travestem de fake intelectuais. Até que apareça alguém que manje mais do que ele, daí você vai ver que ele dá um passo pra trás. Porque... essa pessoa, o abacaxi aí, ela ia na reunião e falou assim, de acordo com Rousseau, não sei o quê. Eu falei, eu nunca ouvi falar disso aí, não. Aí, que dependendo do meio que eles estão, eles nadam de braçada, porque a maioria, cara... A maioria é superficial, cara. Agora, quando bate de frente com alguém que é mais profundo, aí essa pessoa aí... Aí dá o passo atrás. E daí, qual é o comportamento quando num tipo desse aí? Quando é descoberto numa reunião, aí... Não, nunca ouvi falar. Como que se comporta esse passo atrás? Olha, eu já vi alguns, mas, por exemplo, o abacaxi, o bobobó é tradicional, mas o abacaxi não foi bobobó não, porque aí você vê se o patife tem anos... É treinado. É treinado. Se tem aqui, ó, que nem a camisa do Brasil que eu tô usando, tem 6 estrelas. Se é hexa, né? Se for hexa, cara, fizer parte da Champions... Penta. Aí, cara, eu vou te dizer, esses caras aí, eles tentam te confundir. Ué, você não ouviu falar? Nossa, inadmissível. Dá um somebody. Aí você se faz de louco ainda, entendeu? Ele quase que te coloca numa posição assim, ele tá quase que te manipulando ali pra mostrar que você é um cara que não conhece o que você deveria conhecer. Mas pode ver que na próxima reunião ele já vai, tipo, perguntar pra você. Ele vai começar a usar você como parte do golpe dele. Ele vai começar a falar assim, eu pensei em fazer isso aqui, o que você acha, Albino? Isso é bom. É uma figura de manipulação também, porque daí vai falar assim, eu alinhei com o Albino. O patife é muito manipulador, verdade. Ela mandou, pra você ter uma ideia, o abacaxi mandou um analista, o Diegão que escuta aí a gente aí, sabe? Um abraço, Diego Roden.
A Abacaxi mandou um analista tipo de espião entrar lá dentro da empresa lá pra levantar informação sem autorização. Aí o cara chegou, falou assim: "Ei, tudo bom? Prazer, boa tarde. Tudo bem. O que você tá fazendo aqui?" "Não, eu vim aqui dar uma conferida aí nas informações." Dá uma olhada aí. "Como assim, conferida nas informações? Quem te falou que você tinha que vir aqui?" "Ah, o Abacaxi, a Abacaxi falou pra eu vir aqui, tá? A cara de Abacaxi." Fulano. É que eu não vou falar o nome, né? "A cara de Abacaxi mandou eu vir aqui." "Ué, mas com autorização de quem?" Sério, é tipo gente maluca mesmo. É gente psicopata. Gente Não tem limite. profissional. Não tem limite. E eu fiquei sabendo depois, quando ela teve contato com a nossa amiga lá, ela foi trabalhar com a nossa amiga lá, ela fazia manipulação até com choro. Aí quando mandavam ela lá pra um cliente lá, e o cliente... Aí, meu amigo, aquela história, né? Quando tu tá trabalhando no mundo corporativo, aí é outra característica do patife corporativo, né? Patife corporativo não entrega. Se você pegar esse cara e colocar, tipo, na Falcone da vida, num Aquila da vida, que tem que sentar lá na frente do cliente e entregar um produto... Cara, é foda de sair, não né? funciona. É duro de sair, né? Aí Não o que sai acontece? nada, né, A cara? pessoa vê que ela tá em apuros, pula fora do barco. E foi o que ela fez. Ela pulou fora do barco e foi parasitar outro lugar lá. Né, Wellington? Como assim, né, Wellington? Mas enfim, já tá puxando essa linha, né? Abacaxi. É polêmica! Então, eu acho que o grande ponto desse perfil de profissional, eu acho que assim, se fosse pensar num Pareto aí, num 80-20, a gente diria que ele tá em 80% ou 85% das vezes presente no universo da gestão. E não da execução. Então, a gente tá falando aí de... O habitat, né? Estamos chegando no habitat. O habitat desse cara, ele é no perfil de coordenador, /gerente, ele não... É que consegue se travestir, consegue se exato. esconder nas sombras. E ele pode transferir ou terceirizar a culpa dele, entendeu? E esse cara, inclusive, quando não entrega resultado, ele é o primeiro a queimar o próprio time ou queimar Nossa, o mas time sem alheio. dó. Isso é uma grande característica. Queima Porque você sem já dó. percebeu, Fulano. quem aponta o dedo vira acusador junto com os outros. Então ele é o primeiro a erguer. A gente trabalhou com uma chefe, Pô, eu e o Wellington. Eu realmente falei pra ele. Eu e o Wellington trabalhamos com mas uma ele chefe insistiu. nossa que fazia isso. Na hora que o bicho pegava, ela ia pro lado da oposição e apontava o dedo junto com eles, esperando que o negócio não caísse sobre ela. Não, e ainda é capaz de chamar a equipe na frente dos outros e falar assim, viu? Fez? Pra nós o que Fazia aconteceu. assim. E fez. Fazia isso aí. Explica pra nós aí o que aconteceu. Fazia esse tipo de... Como se fosse... Pra Como nós. que é? Acareação. Fazia essas acareações direto. Né? Não, o pessoal pode ficar tranquilo, eu vou chamar o fulano. Mas é só pra entender Já o vamos contexto, entender o que né? Só pra aconteceu. entender o contexto da situação. Ela só fazia né? isso, porque Joga na fogueira sem dó, não tinha cara. capacidade. Porque assim, essas pessoas, elas se mantêm dessa forma, né, cara? Vai empurrando, como é que é lá, o Round 6, vai empurrando, Sim. cara. É como se É, fosse o cara aquelas vai dando bandas, barrigada, aquelas né? bandas pop que tem que ter um hit. Aí se é a banda de um hit só, daí ele vai e escolhe um novo hit. Latino. O latino é isso. O latino, ele vai lá, lança uma música chiclete na cabeça das pessoas, a música desaparece e ele some. Daqui a pouco ele escolhe outro hit, passa anos, de repente ele volta do nada. Ele precisa desses hits de sucesso para se sustentar. O patife precisa de hits, isso é verdade. Uma boa característica. Você que tá aí escutando, vai anotando. Anote aí. Eu acho que é legal, a gente tá falando aqui muito de algumas características que são pontuais aí a esse perfil de profissional, né, que a gente tá chamando aqui de, entre aspas, de patife corporativo, mas eu acho que é importante fazer o contraponto de quem não é esse cara, entendeu? Então, quando a gente tá falando aqui de pessoas Mas que quem não não são... é? Todo mundo que Quem não são, decide, os caras porra. que seguem os que não seguem, as pessoas que são os corretos, são os que seguem o perfil como deveriam ser. Então, por exemplo, é o cara que não vai que não vai seguir com a maré, então assim, ele vai estar muito convicto com aquilo que ele deveria entregar ou com aquilo com que ele acredita que deveria ser feito. Então, esse cara, ele não vai entrar na onda do patife
Porque o Patife, ele é uma Maria vai com as outras. Ele vai manipular um cenário. Se aquele cenário não for conveniente com o que ele acredita, ou conveniente com o próprio benefício dele, ele tende a ir contra tudo e contra todos, desde que o cercadinho dele seja protegido, entendeu? Então, o grande ponto é como que a gente falando faz. Muito Patife, eu acho legal a gente falar a tradução do dicionário aqui do Patife. Fala aí. Obrigado, André, por favor. Que deixou de possuir vergonha, cujos comportamentos ou ações são repletas de malícia, que é vil, canalha, pouco usual, disse um indivíduo covarde, medroso, pessoa que é infame, quem é pouco honesto ou procede com fraude, malandro, tratante, aquele que prejudica os outros, aquele que revela mau caráter, aquele que revela malícia ou malvadez, é desprezível, vil. Maquina o mal. Gollum. Então, assim, faltou a palavra impostor também, né, cara? Vai lá, E isso daí que você tá falando, só pra completar, já que você aproveitou, por que veio essa ideia, né? A gente recebeu um contato de uma pessoa que escuta o podcast. Eu não vou falar o nome dele porque pode colocar ele em maus lençóis, mas se ele, Um abraço, bruxo. se ele tá escutando, ele sabe que foi ele. Ele falou assim, ó. Gostaria de fazer... Não é o Maringá, né? Obviamente não é o Maringá. Desculpa, foi só uma brincadeira. Não é ele. Ó, ele falou assim, comentário sobre o último episódio, o tema focado em startups, que é que a gente fez aquele de bolha dos startups, né? Ele falou assim, ó, dentro de grandes empresas, as estratégias de narrativas, vender e prometer sem conteúdo não param, estão bombando. Não vi se vocês já fizeram algum episódio sobre isso, mas tá aí uma boa discussão. O mundo das narrativas. Como isso está impregnado na sociedade como um todo, mas principalmente dentro das empresas. Tem pessoas que vivem disso, fazem disso um negócio. Abraço Albino e equipe. Muito sucesso aí pra vocês no BizuCast. Um abraço, bruxo. Abraço, bruxeira. Então, é isso aí, né? O que o André falou de definição de patife. É por isso que a gente tá trazendo aqui pra gente explicar bem pro pessoal, né? Do que a gente tá falando. A gente tá falando de gente que vive, né? De vender consultoria. Tem cara que em outro cenário, ele vende ideias dentro da empresa. Então ele chega assim, pessoal, o novo sistema, o Howlin' Harris, instalado aqui vai trazer resultados incríveis. Ele vai integrar os 8 sistemas. Aí o que acontece? Passa 1 ano, 2 anos, a porra do sistema não funciona, como todo merda de software não funciona, dá um monte de problema. Quando a gente sobe, aí depois vem aquelas desculpinhas. Que subiu no QA, agora vamos ter que fazer um adendo. Não conseguimos implementar de forma o projeto correta, vai precisar de uma falta... extensão. Aí, nessa hora, o cara bota a culpa em alguma outra Nessa coisa. hora já deu uns 2 anos e meio, ele já tá mandando currículo para outros lugares, porque ele já viu que o bicho não vai virar para ele. E no currículo ele bota que implementou, porque depois a narrativa dele já tá pronta, que implementou o software ótimo, e tal, ótimo que né? você tá falando agora, porque eu conduzi recentemente junto com a minha equipe, um programa chamado Copa Custos. Como tantos outros que a gente já fez até lá na Votô, lá, que era a Olimpíada de Melhoria, tem sempre esse mesmo conceito de tudo via o A3, né? Treinar a galera, incentivar o pessoal a trazer melhoria contínua e a partir daí o pessoal ganha algo. Sempre tem algo a ganhar, né? E ali a gente, aqui onde eu tô hoje, a gente colocou esse nome, Copa Cus, porque hoje tem Copa do Mundo, tem uma coisa conectada com a outra, beleza, vai, porque tem que ter essa coisa de endomarketing sempre conectado com o momento. Na época lá com a Grazi a gente fez o Olimpíada, porque era a Olimpíada. Colocou bandeira dos países nas áreas. É esse tipo de coisa que faz parte de gestão de mudança para o pessoal mudar a cabeça. É o lúdico importante. Aí o que aconteceu? Esse negócio aí, eu comecei a mexer com o meu time lá por abril, a gente lançou esse negócio em maio, foi até mês passado. Deu um monte de resultado pra empresa, entregamos o prêmio pra galera, foi um negócio muito legal. Aí eu descobri que o cara que eu sucedi colocou no currículo dele, falou pra todo mundo, que ele foi o criador e colocou a cabo o programa Copa Custos. Brabo pra cacete. O negócio nem existia. Como que ele vai pôr um negócio pra funcionar? Que essa aí é o ponto que eu ia trazer de característica também do Patife, que é mentiroso. Ele não tem... Mentiroso. Ele não tem escrúpulos. Ele vai falar que o negócio não existia, ele vai falar que trouxe ganhos de 2 milhões, de 4 milhões de dólares, e ele vai dar nomes de pessoas. Ele vai falar assim, pode ligar lá para o seu Paulo Setubo no Itaú, eu tenho... Os caras vão dar, eles dão orientações, tal,
detalhes. Porque o cara que é mentiroso, o patife profissional, ele já sabe que uma boa mentira é aquela que é cheia de detalhes. Quando ela é superficial, rasa, e o cara faz 2, 3 perguntas e o cara não responde, o cara já sabe que é mentira. Mas esses caras, eles são profissionais. Eles... Profissional da mentira. Cara... Não, o cara usa o fato de que ninguém consegue checar. É, o fact-check. É difícil Não tem checar. fact-check. Ou quem vai checar não tem poder, ou não tem nem vontade de o cara não vai conseguir chegar no desmascarar. pra poder entender. Exato. Você não vai lá também na empresa nova que o cara tá, que o cara vendeu o peixe de algo que ele inventou e você sabe que não foi ele que inventou. E falar assim, ó, viu, fulano contou um monte de mentira, que o cara já tá contratado, já tá enganando todo mundo, já tem padrinho pra caramba, e fica chato pra quem vai tentar desmascarar, ainda se queima, Exato. velho. E, por exemplo, eu não tenho nada a ver com esse cara, né? Essas pessoas têm um poder de convencimento que durante os 2 anos, durante a vida, durante o shelf life nas empresas novas que eles estão, eles convencem a pessoa, vira quase que um ídolo, né? Um Deus, impressionante. Se você vai tentar falar, não, fulano, nossa, lá na outra empresa era ruim, era mentiroso, não sei o quê. Ninguém vai acreditar, cara. Sabe uma característica que eu queria trazer do patife corporativo que demonstra que ele está no ápice dele? Isso vocês já devem ter percebido. E quem está escutando, se de repente disse assim, aqui na minha empresa, eu nunca vi um cara assim. Eu vou dar um... Primeiro que a gente já falou lá no começo do episódio, falando que esses caras, eles são que nem camaleão, são que nem o predador, né? Eles se camuflam, você não consegue perceber eles. Só lembrei rapidamente, Albino, de uma característica, sempre muito ocupados. Muito ocupados. Exacerbados. Nunca tem tempo pra nada, tá sempre cansado. Mil coisas. Eu preciso ver na minha agenda. Mil coisas. Mas sempre mil coisas, desculpa. né? Mas eu queria dar uma dica para vocês perceberem no dia a dia de vocês, se vocês já viram esse tipo de comportamento, tá? Esse comportamento aqui, esse sintoma, geralmente é quando o patife tá no apogeu dele, tá no ápice dele, tá? É quando esse cara conseguiu introduzir e contaminar e difundir buzzwords, palavras, seja o que for, em toda a empresa. E o cara veio, trouxe uma palavra, tem diretor, tem até o diretor-geral da empresa, o dono da empresa tá falando o nome. Sim, tem cara que é assim. Por exemplo, o cara chega, vamos dizer, numa indústria química. Isso aí, o boliformol colocado aqui, né? Boliformol, de repente tá todo mundo falando, até o diretor, isso vai ter o boliformol. Nem existe a porra do negócio, mas... virou dentro da empresa os caras falarem aquele tipo de coisa. Às vezes é um buzzword, às vezes é um terminho, às vezes é realmente é um projeto. Às vezes o cara fala, isso é uma questão de size. Isso é uma questão de size, André. Aí todo mundo começa na empresa inteira. Isso não seria uma questão de size? Seria size, né? Então, assim, as pessoas... Esses caras gostam de pegar o que é tendência mundial, tendência corporativa, tipo um caso de um ESG da vida, sim. né? Projetos de melhoria que estão na moda, o cara eu vi o cara em transformação digital falando assim, gente, agora a gente vai começar com o Omnichannel, Big Data, redes todos neurais. esses projetos nunca deram resultado de nada, sempre foram só pra fazer marketing interno, só que o cara vendeu e todo mundo falou assim, meu Deus, esse cara aqui é o cara antenado. Engraçado, foram atrás de coisas mirabolantes, abandonaram em busca dessas coisas mirabolantes o que é o bom e concreto e real, que é a melhoria contínua, a busca de produtividade. Abandonaram, jogaram no chão, acharam que era carne de vaca, que esse tipo de coisa se faz sozinho. Perderam muita coisa. Eu tenho um ponto aqui, que é para complementar o que o Albino falou agora no final, que é sobre tomar cuidado com algo que parece muito fora da curva, com algo que parece muito complexo, tá? Porque é muito fácil pra quem tá vindo de fora falar, a gente não tem tal coisa, a gente não tem tal coisa, a gente não tem tal coisa. Por exemplo, a gente não usa, a gente não tem nenhuma tecnologia de Big Data aqui na companhia, a gente não tem blá blá blá. Vocês não tem chatbot? Gente, por favor, cara, se você não tem o mínimo, que é um controle, que você não tem governança na companhia pra você estabelecer os ritos de governança, que você não tem acompanhamento de resultado, você não vai ter Big Data, entendeu? Não adianta, você não tem esse tipo de... Isso não existe, isso é uma conversa. É que nem então, aqui perto de casa tem o Trieste. Porra, André, o Trieste aqui não tem anel superior, cara.
Não, e outra, e o detalhe, o Trieste é um time que é referência aqui dentro da base pra todos os times da mas região. o estádio não tem entendeu? anel superior, cara. E todo mundo fala, tipo, porra, o Trieste, a base do Trieste. Mas sei o quê. estádio não tem E anel ainda superior. assim, e pois é, então Só assim... que tem que acontecer. Vai ter um cara que vai chegar com essa história de anel superior, vai convencer um monte de gente a construir a porra do negócio e não tem 100 pessoas pra encher. Não tem torcida, não precisa. Não precisa, entendeu? Tem que jogar bola primeiro. Tem que entrar no Paranaense primeira divisão antes de pensar em anel superior. Mas é isso. Exato. A empresa não tem, a porra da empresa não tem nem indicador e quer Big Data. Big Data do quê? Exato. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando o pessoal fala, a gente não tem. Cara, você tem que ter o mínimo. Se vocês não têm nem o acompanhamento de resultado, você não tem ritos de governança dentro da companhia para poder entender onde você quer chegar e o que você precisa fazer para atingir o resultado, cara, qualquer coisa que vinha além disso, o cara tá inventando a roda, entendeu? O cara tá contando história, maluco, é papo né, de cara? louco. É papo de louco. Papo de maluco. E assim, eu até tava pensando agora quando a empresa não tem só um. Quando a empresa não tem só um cara dentro. tem vários, Tem dois cara, ou tem três. vários, cara. E os caras, não, Pior. tô dizendo assim, 2 ou 3 ou 4, cara os nunca caras tá fazem sozinho, uma André. reunião pra decidir planejamento estratégico da empresa. o cara Pior. nunca tá sozinho. Aí depois Esse isso cara vem nunca tá sozinho. Como que era o cascateando. nome da... Aí, A Liga da Justiça cara- tinha os inimigos que eram do mal lá. Como que era o nome do Liga da Justiça do Mal? puxa, eu não vou lembrar disso. Eu sei que tinha a sociedade. Tinha do Lex terror, Luthor, não lembro Coringa, a Raia Negra, Ah, sim. né? Ah, sim. É isso aí que você tá falando, cara. E acontece. Esses caras, eles se encontram e eles formam um cartel ali, um grupo. Eu já vi isso numa empresa, logo que eu comecei a trabalhar, em menor proporção, mas os caras combinavam pergunta. Eles iam pra uma reunião de desempenho lá com o dono da empresa, eles combinavam pergunta, gente. Ó, tu vai perguntar isso aí pra mim, beleza? Aí o cara perguntava parecendo que tava dando uma cacete nele, sabe? Só que ele já tava preparado com a resposta. Não, boa pergunta que tu fez. Pá, 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 pá. Os caras... Aproveitando, Sim. né? Então eu vou trazer Sim, isso aí era a Liga do Mal lá, a Liga do Mal do Super Amigos, cara. Era o Super Inimigo, sei lá qual que é o nome dos caras. Isso aí acontece, cara. Os caras se reúnem em grupos, cara. O que eu fico muito surpreso e muito chateado é porque esses caras, eles não têm o mínimo de noção. Entendeu? Normalmente, o cara que é patife, ele é pouquíssimo colaborador. Ele é um cara, o colaborativo no caso, né? Então ele não é um cara que tá ali Ele pra... é egoísta, ele tá ali pra ele ele. não tá ali pra resolver aquele problema. Ele não tá ali pra falar, por exemplo, que, cara, a gente precisa estruturar o nosso banco de dados pra conseguir consolidar as informações de tal forma que a gente consiga transformar isso em informação. Não, ele não quer fazer isso. Ele tá O ali pra objetivo desse cara- apontar. Ele tá pra apontar o que não existe. E aí ele cria um projeto de 1 ano e meio, 2 anos, pra ele poder justificar a necessidade dele na empresa, entendeu? Isso, esticar Isso não a faz corda, sentido, se cara. Sustentar. Porra, pra tentar gente. alçar cargos maiores, pra ele conseguir cargos maiores, pra ele poder pular, ficar um pouquinho de tempo mais pra pular fora com um Eu cargo já vi isso maior. em fábrica. O cara chegou na planta, era lá em Paranaguá, tinha 10 injetoras, 12 injetoras. O cara chegou com um plano ousado. O que ele fez? Galera, tá cortada a preventiva. Ah, mas as máquinas vão ferrar. Cortada a preventiva. Cara, preventiva custa caro. Ele cortou a preventiva. Disponibilidade vai Só que as torar máquinas, estourou disponibilidade, diminuiu o custo de manutenção. Olha, subiu lá em tudo, cima. produziu tudo. O que ele fez? Foi 120% promovido. Foi promovido, ficou mais um tempo, quando começou a explodir Não, tudo, ele pulou foi fora. promovido, foi pra outra planta, fez o mesmo em outra. Quando ele tava terminando de ser promovido na outra pra um cargo onde ele ia ser chefe dos gerentes de todas as plantas, começou a dar pipoco lá em Paranaguá. E o que ele fez? Mandou embora o cara que assumiu no lugar, falando que o cara era O incompetente. cara vai ganhando tempo, Ele chegou pro cara e falou assim: Parabéns. cara, aos o jeito que você tá envolvidos, conduzindo aqui a planta, números, veja, na minha época, eu bati recorde. E com custo de manutenção lá embaixo. Cara, ele usou os recursos da empresa pra se Queimou a promover. galera ainda, né, cara? E ainda quando o cara chegou e tava pagando a conta que era dele, porque ele que gerou esse passivo pro cara, ele ainda foi, porque era chefe do cara, mandou o cara embora. Eu vi isso acontecer. Não, O cara cresceu em 4 anos, o cara virou um gerente geral industrial
absurdamente rápido. E o que tinha no currículo dele? Ótimos resultados. E por onde ele passou, ele deixou corpos. Máquinas de... Aí o Albino vai lembrar disso. Eu já tinha falado pra isso, velho, em algum momento da vida. É o rastro de sangue no caminho pra poder deixar resultado. A gente já falou disso várias vezes, então... Cara, não adianta, é muito difícil quando você tem que, pra entregar resultado, você deixar o rastro de sangue no caminho. É porque coitado do abacaxi, então, nós tá dando o resultado do abacaxi, da cara de abacaxi, a coitada só enganava um ou outro só pra ficar ganhando um salarinho a mais, né? Agora esse cara aí, não, esse cara é o Dark Side dos patifes. O cara... Palpatine. O Palpatine, cara. O cara subiu, ele não teve medo, cara. E você imagina, cada máquina daquela... né? É coisa de 20, 25 milhões de reais cada máquina dessa. Tinha 10. Ninguém pensou duas vezes. Corta preventiva. Foda-se. O cara, ele... Sabe quando o cara joga xadrez? O André que gosta bastante de jogar xadrez. O cara sacrifica os bispos e não tá nem aí. É sangue frio. Para fechar esse episódio, nós vamos então passar alguns tutoriais. Na dúvida, a gente vai criar vários tutoriais. O primeiro tutorial é de como virar um. Parece, eu vi no YouTube, tem uma propaganda agora, vocês já viram? Como crescer 12 centímetros. Tipo, o cara crescer, ó, você tem 1,60. Que medo essa conversa. Quer ter 1,70 e pouco. Quem tá ouvindo? O Albino fez uma cara aqui, tipo... Você assustou? Não, porque tem uns clickbait. Tem uns clickbait que tem na internet, que é clique aqui e aumente seu pênis e tal. Os caras estão dando... Não tô falando desse, tô falando de crescer em altura, O cara tá baixando o Freeza nele ali, ó. Esse é o maior migué que já teve na face da Terra. Então, assim, como ser um patife corporativo em um mês, aprenda como. Ô, André, fala uma característica aí. Qual é a primeira coisa que você precisa pra ser um patife? Cara, você precisa ser muito frio e você precisa ser muito desonesto, cara. Boa. Eu vou ter uma aqui, então o Albino fala mais uma. Não tenha medo de usar as informações que você tem ao seu favor no momento oportuno. Uhum. Eu acho que uma outra habilidade desse cara aí que ele tem que desenvolver e colocar em prática é que ele tem que ter uma excelente dialética e oratória. Porque isso daí, e saber vender ideias, né? Saber vender o peixe dele. O cara saber falar bem e se articular ali, né? Isso daí. E não é só saber usar essa ferramenta, mas ter uma estratégia. O cara não adianta mandar super bem na reunião de analistas júniors. Ele tem que escolher os patrocinadores, o canal certo para expor o trabalho dele. Porque o cara se queima. Se o cara não tiver uma boa dialética e querer ser um patife corporativo, o cara se queima muito rápido, cara. Tipo, na primeira reunião, os caras já pegam ele e, assim, não é só um que pega. Tipo, todo mundo fala assim, esse cara aí... Aí a sustentabilidade do cara, que eu falei 2 anos, é 8 meses. 8 meses e já cai fora. O patife... Mas a carreira do cara vai pra frente. O patife vende ideia e não entrega. Isso. O cara que é um patife, ele tá sempre trazendo ideia nova, mas ele nunca consegue olhar para o passado e comparar. E sabe qual que é o grande discurso dele? Mas é que antes a gente não fazia assim e não é comparável. Não então, tá na mesma base. Esse cara não tá na mesma base. Então, assim, esse cara sempre vende ideia e não entrega. Então, por favor, cara, não façam isso. Tipo, o cara tá num projeto tal, daí de repente muda, não é mais o foco agora, não, aquele lá não é mais o foco. Ele justifica, muito fácil Mudou isso. Agora mudou, o mundo é muito VUCA. O mundo é VUCA. Agora, eu tô incomodado com essa história, porque eu não quero ficar falando como ser isso aí, eu quero fazer uma nota de como combater. Ô, gente... Vocês gostam disso? Eu tô super incomodado. Claro que não, a gente odeia isso, pelo amor de Deus. Eu tô me sentindo mal. Parece que... Vamos lá, gente, como fazer uma... Vamos ensinar como pegar, como roubar. Como passar um 7-1, como fazer o golpe da Mega Sena lá. Senhorzinho, com isso, passa o bilhete. Vamos voltar na nossa... Primeiro você empurra, como depois fumar você pedra corre. de crack no cachimbo. Que é isso, cara? Na nossa análise aqui, ó, é que nem usar o Game Shark. É que nem usar um hack ali, ó, no play lá, colocar o código pra poder seguir na vida. Não, por favor, vamos pular. Não, uma boa, Albino. É bom que você nos interrompa. Então vai lá, Albino, por vamos favor, lá, conte gente. O que a gente não deve fazer? Não é como não, é como combater. Nós estamos falando de verme. Sempre quando eu falo de verme, eu lembro de Tabata Amaral, né? Verme.
verme. Olha. É que eu falei uma vez, o André falou assim... Polêmico. O André todo feliz, falou assim, nossa, super legal, Tabata Amaral, Eu falei assim, uma verme. Verme. Eu acho ela inteligente. Verme. Aí ele, nossa, polêmico nada, de querer falar, o Lula é ladrão. Polêmico? Desculpa. Porra, tá aí as provas aí, é só ver. O esquema é o seguinte, que como nós vamos criar aí o manual de extermínio desses caras aí, né? Manual anti-patife. Isso. O primeiro ponto é saber identificar um patife, né? Acho que é o primordial. Porque você pode estar convivendo com um achando que ele é teu brother, ele é teu braço direito na tua área, ou então é teu líder, ou líder de outra área, e sendo elogiado por todo mundo. É uma característica, né? Ele é sempre sendo as atenções. Você não pode virar fã-clube do cara, fazer parte do fã-clube dele. Então, a primeira é identificar e a segunda não é alimentar o cara, né? Que mais aí que vocês acham aí? Eu acho que tem um ponto que é sempre você ser muito crítico e muito atento a fato e dado, tá? Porque a característica típica de um patife é vir com muita conversa e pouco resultado. Então você traz, assim, não, beleza, eu entendo o que você falou teoricamente, mas como que eu aplico isso na prática? Porque, assim, o ônus da prova é dele, entendeu? Então, assim, se ele tá falando que não tem, então me prove. Se ele tá me trazendo uma dor, me prove. Só que aí entra uma questão muito grande de maturidade dentro da empresa, de você conseguir ter esse momento para ter esse embate. Essa troca de ideias, entendeu? Não vai dar certo. Minha opinião, o que você tá falando tá correto, porque é o seguinte, você vai tirar ele das 4 linhas que ele sabe jogar, que é da dialética, vai trazer ele pro mundo da realidade falando de fato. Só que ele não vai aceitar o teu jogo. O cara então, esquiva, esse caminho não vai dar certo. O certo é, você precisa encontrar um aliado, alguém lá de cima, que você vai começar a mostrar que o cara abriu os olhos do cara. Tá contando uma história, Exato. né? Que o cara tá contando uma história. Senão não vai erradicar o cara. Só que tem que buscar evidências fortes. Não é... E você também não pode Fofoqueiro. chegar e vomitar Você não tudo pode de ser uma fofoqueiro. vez, ser fofoqueiro, senão você vai virar o primeiro inimigo querendo Exato. causar intriga, querendo o cargo do cara. Tipo, você tem que aqui fazer o seguinte, você na verdade tem que criar, por querer ou sem querer, situações que o patife seja exposto. Aí ele vai se expor, ele cai. E aonde que ele vai ter que ser exposto? Nesse terreno que o Wellington falou. No terreno do fatos e dados. Porque se você chamar ele numa reunião, Wellington, você e ele na salinha e falar assim... O cara dá ele show. vai te enganar. Agora, se for naquela reunião com aquele patrocinador... É com a galera. Porque ali... Quando o patife for trazer, porque não sei o que, eu falei, acho interessante o teu ponto, porém, eu gostaria de entender como que você entende esse cenário no nosso contexto atual, que é assim e assado. Porque ele vai contar uma historinha, mas a historinha dele possivelmente não se conecta com a realidade, entendeu? Ele tá vivendo muito no mundo das ideias dele, e isso eu sempre falo pro nosso time, falo, gente, a gente tem que parar de ficar se atendo ao que pode ser, e o que a gente tem que se atentar ao que a gente precisa ser feito, entendeu? E esse cara, normalmente, ele é pouco atento a necessidade de realização e muito mais de presunção e de suposição, entendeu? Então é esse que é um ponto que a gente tem que ter bastante cuidado. Acho que outra coisa é que nesses embates aí, sem faltar com respeito, mas você tem que ser direto. Porque claro, se ele vai utilizar habilidades dialéticas que fazem com que as pessoas fiquem confundidas, né? Então você tem que ser o mais direto ali e não pode ter medo de ser direto. Então, quando o cara vir falar um negócio, você tem que ser aquele cara que ergue a mão e fala assim, eu não concordo com o que você falou. Porque no último mês aconteceu isso. Se você não der colocar esses pés aí, o cara vai conseguir pegar a tua fala e vai usar a favor dele. Você tem que deixar muito claro o que está acontecendo. Você, olha, isso não está certo. Ou eu não concordo. Ou isso que você trouxe agora não está correto. Você tem que... Se você não é o cara que vai pisar duro aí nesse lugar aí, cara, esse cara vai continuar sambando aí na cara de todo mundo.
Alguém tem que pôr o pé firme na bola. Alguém tem que segurar a bola que tá lá pra cima e colocar no chão. André, eu acho que indo num ponto que parece com o que você já tinha comentado, mas é de trazer exatamente assim, com as situações da realidade, o que de fato vem ocorrendo. Porque aquela pessoa, ela tá muito enviesada em relação a uma ideia e de contar uma história ou de traçar uma narrativa com base no que ela acredita. E ela normalmente só tem o viés de um dado que é o que ela tá interessada, tá? Então, a gente tem que trazer o resultado como ele é, entendeu? Porque uma coisa que eu sempre falo pro time aqui em relação desde sempre falei pro nossos times que eu trabalhei, que a gente tem que tomar muito cuidado que todo dado, sem exceção, todo dado tem viés. Toda análise tem um viés, ela tem uma intenção de acordo com quem está comunicando. Sim. Então, assim, esse patife corporativo, ele é proficiente em contar uma narrativa com base em um dado que ele viu e que ele acredita muito naquilo. Porém, aí você, como dono daquela área ou conhecedor daquele processo, você é obrigado a falar, legal, entendo o teu ponto, faz sentido, porém, você está olhando uma fatia muito pequena do cenário. E aí, assim, você com fato e dado tem que mostrar, claro, numa situação que exponha e gere o debate. E aí, para isso, você precisa que o corpo que está em volta ali, o quórum que está presente, seja muito maduro para reconhecer que o que você está falando... E assim, não que seja não que seja tão maduro, mas que você consiga ter um poder de argumentação e de fato e dado tão forte quanto isso é o problema. Entendeu? Porque senão porque esses caras... Você lembra daquela história do flautista de Hamelin? De Hamelin, né? Que o cara toca a flauta e todos os ratinhos, ratinhos vão indo atrás. Esses caras são flautistas de Hamelin. Eles tocam a flautinha e as pessoas vão dançando atrás. E você vê gente dançando atrás, diretor geral. Você vê... Então, é assim, você tem que ser o Morgoth da história e cortar a música. Um abraço pro Morgoth, tamo junto. Você tem que cortar a música, você tem que cortar a música. Porque se você for competir com ele em flauta, não vai dar certo. É aquela velha história da narrativa que fala assim, que ironia vence de rispidez, rispidez e dureza vence de ironia. Nunca ironia vence de ironia ou rispidez vence de rispidez. Porque irônico contra irônico, mundo da espuma. Rispidez com rispidez vão às vias de fato dar o soco na cara do outro. Agressividade, agora, né? Se o cara tá só lá no mundo da fantasia, você tem que trazer no mundo da realidade e você tem que ser o firme ali da história. Não concordo com você. Só que é aquela história. Cuidado. Eu acho... Se esse cara tiver bem empachado, esse teu movimento, essa tua cruzada aí vai fazer você ir pra porta da saída da empresa. É isso que eu ia falar. Você tem que ver se vale a pena você entrar numa dividida dessa. Até porque esses caras têm vida. Às vezes esses caras têm vida curta. Às vezes, se é uma área, deixa o cara cair sozinho. Daqui 2 anos o cara vai sair. Esse é o melhor conselho que eu vou dar pra você, que você enxergar um patife corporativo. Mantenha a distância. Você vai se incomodar com isso. Mantenha a distância, fique tranquilo que ele vai cair. É 2, 3 anos e acabou. Um ponto que é importante é lembrar que em toda a nossa vida corporativa, as nossas disputas têm que ser que nem um xadrez. Vocês têm que entender que não dá pra ganhar todas, cara. A gente vai ter que sacrificar alguns peões ali pra poder ganhar. Isso. Então, não dá pra ganhar todas as batalhas. Então, entenda sacrificar peão como algumas entregas que a gente vai perder e tal. Não sacrificar pessoas, né? Eu não vou sacrificar a gainha, né? Eu não vou sacrificar minha rainha, não vou sacrificar minha torre, não vou sacrificar meu bispo, mas... queimar a ficha. Eu não vou queimar meu filme nessa situação. Então, escolha suas batalhas. Nesses caras, veja até onde que vale a pena você se desgastar, entendeu? Exato. Eu sei que as pessoas às vezes pensam muito na empresa. Cuidado com o ego, tá? E cuidado com o ego de quem tá certo. Esse cara tá se prejudicando, a empresa tá sendo prejudicada porque se fosse um cara mais técnico, um cara que realmente fizesse o trabalho, a empresa cresceria muito mais. Mas, cara, quem tem que ver isso não é você. Exato. Você sabe... Você pode tentar alertar de uma forma, mas se você vê que você vai ter que pisar em lugares que você pode se prejudicar, deixa quieto, cara. Esquece, velho. Você falou muito bem. Você falou muito bem que uma vez eu conversei, eu tive a oportunidade de trabalhar com
com CEOs, né? Eu uma vez cheguei pra um CEO e falei assim, pô, você não tá vendo que esse cara aqui, ele te engana? Eu tive essa oportunidade, só eu e ele, sabe? Marquei com ele pra tomar um café da manhã no 4 Points, Sheraton. By Sheraton, na 7 de setembro. Aí eu chamei esse CEO, que era nosso chefe, ele deu oportunidade pra mim, porque eu tava sendo muito bombardeado, sabe? Porque os Patife tem também, a gente tá agora no final do episódio, não era pra falar isso, mas eles têm essa característica, às vezes, de achar um aliado ou outro, e eles escolhem o boi, que vai ser o boi de piranha. Aí desce todo mundo pau num cara só. Quem vai ser atacado. Exato. Quem ele vai queimar. Quem vai ser o queimado da vez. E eu tava sendo o queimado da vez. Até o ponto que eu cheguei e falei assim, quer saber, cara? Eu vou cair, mas eu vou levar alguém. Consegui cair atirando. Consegui uma reunião com o CEO. Ele falou, não, vamos tomar um café da manhã. Aí fui no 4 Points. Aí falei pra ele toda a verdade. Mostrei tudo pra ele, todos os números e tal. Ele olhou pra mim e falou assim, você acha que eu não sei? É o chamado me engana que aí eu gosto. Aí eu falei, por quê? Azevedo. Aí ele falou assim, tem coisas que a gente precisa criar dentro dos grupos para manter eles oxigenados, para manter eles vivos. E eu sei quem está e quem não está fazendo e qual é o retorno que cada um dá. E é meu papel decidir qual é a hora que não dá mais. E todo mundo tem validade, até eu tenho, ele falou. Então são ensinamentos que a gente aprende e eu fiz a reflexão e falei assim, caraca, então ele sabe que o cara estava enganando todo mundo? Sabe. Só que esse cara, ele estava gerando, mesmo enganando, ele estava gerando mais resultado positivo do que o negativo. Que é isso que eu ia trazer, que às vezes quem está em cima utiliza os patifes corporativos para se chegar em alguma coisa que ele deseja, atingir algum objetivo. Às vezes movimentar a equipe, às vezes ter um cara que é provocativo, que vai lá e vai meter o dedo na ferida porque o cara não tem nada a perder. Não vamos ter pensamento de carmelitas, né? Aqui, das irmãs carmelitas, e achar que as empresas têm que ser todos os cavaleiros templários, justos, ungidos, cavaleiros de Westeros. Não. Todos temos que conhecer tudo, se aprofundar em tudo. Inclusive, às vezes o cara quer uma reunião superficial. Às vezes não, que aquele cara, ele vai criar aquele cenário heterogêneo. E quando você tem todo mundo muito justo, muito ordenado, todo mundo muito coordenado e conectado, você não tem transformação, não tem briga, não tem inconformados. É o elemento do caos, né? É o caos. É o elemento do caos, né? Exato. Eu acho que nesse ponto a gente também tem que entender que esse cara ele tem a sua parcela de, entre aspas, de importância. Igual a hiena tem com o leão. Mas, exatamente, cara, exatamente, assim, e todo mundo tem o seu local no ciclo da vida, entendeu? Então, alguém vai ser absorvido no seu alguém vai ser fagocitado aí. Fagocitado, já um abraço aí como é que fala? A duplicação das bactérias aí, né? Então, a fagocitose. Então, eu acho que esse ponto ele tem que ficar bem claro, porque assim, às vezes a gente fica muito indignado com isso. A gente fala, pô, mas o cara é um pouco. Aí é pensamento de Carmelita. Mas só que, pensamento de Carmelita. Cara, não adianta, entendeu? E outra coisa, entenda por que você é pago, tá? Então, assim, se coloque no seu lugar, tá? Você não é pago pra trazer esse nem tipo pra ser justiceiro. E nem pra ser justiceiro, exatamente. Então, assim, cada um tem a sua função dentro da empresa. Isso. Então, assim, e tem uma coisa que um professor meu na faculdade um dia ele me disse assim, falou, cara, ele contando a história, não foi o meu caso, tá? Mas ele contando a história pra gente que ele tava na frente da sala, olhando, aplicando uma prova pra turma, e ele conseguia ver tudo, basicamente. E ele viu um menino que tava colando, e ele chamou esse guri do lado dele, lá na frente, e falou, cara, o que você consegue enxergar daqui? Aí o moleque falou, tudo. Então, assim, daí ele falou e devolveu o guri, e ele devolveu o guri lá pra cadeira dele, no sentido de falar, cara, eu tô vendo o que você tá fazendo, entendeu? Então, tudo é visto. Então, ninguém engana todo mundo o tempo todo. Então, isso tudo tem prazo de validade. Todos nós temos prazo de validade das empresas, ninguém vai ficar lá pra sempre. A não ser que você seja funcionário público, né, com todo respeito também, se você seja tudo bem, não tem problema. Mas se você não for funcionário público, você tem prazo de validade na sua empresa. Então, se justifique. Todos nós precisamos justificar
a nossa existência na empresa até que o nosso ciclo se encerre. Exato, e assim, faça valer cada segundo que você tá lá dentro, né? Faça as coisas corretas. Se alguém tá fazendo uma coisa errada e você tá a teu alcance desfazer o injusto, desfaça. Se não está a seu alcance e você não tem o que fazer, seja estoico. Não posso fazer nada, não tá ao meu alcance. Não é sofrer, mas ele tá fora da minha... Não tem o controle sobre. E se for para um dia você se posicionar, alguém vai te perguntar um dia. Alguém um dia vai chegar para você e falar assim, o que você acha de fulano? Aí você tá na hora de ser autêntico. E falar assim, olha, cara, eu acho que isso é errado e tal. Acho fake. Exato. Acho que Pode... é só uma historinha. Só que cuidado pra não se queimar por bobagem. Que sempre tem Mas não dá pra ser... Eu se for dar uma dica assim, não seja falso. Não diga assim, eu acho que o cara é bom. Não, fala assim, olha... Seja autêntico. Às vezes você abstém, ó. Eu já acho o contrário. Eu acho que o cara tem que falar a verdade. Fala assim, olha, eu acho que tem coisa ali que eu não concordo. Você pode não falar, exato. tipo assim, eu não gostei do jeito que ele fez tal forma, conduziu a equipe dele. Não precisa entrar em fatos. Mas eu acho que existem poucas oportunidades de você ser autêntico e de você colocar a sua opinião. Não se esqueça que o vale daqueles que nunca dão opinião, dos de em cima do muro, não só lá no inferno de Dante tem um local reservado, mas para as empresas tem também o umbral das empresas. O umbral das empresas é os caras que não crescem. É esse o lugar. Se você quer se destacar, você tem que colocar a sua opinião. E não ter medo de se posicionar. Né? E na hora de se posicionar de maneira feliz. E consistente. Né? Não vampiro não fala assim, do um safado. Como assim safado? Não, não existe. Traíra. Né? Tipo, enfiar o pé pelas mãos também não dá, né, pô? Tomem com muito cuidado. Eu acho que aí concordo 100% com o que o Bino falou. E nessa colocação, ou nesse momento de se posicionar, a gente precisa ser autêntico, ser feliz, ser consistente. Justo. Com fato. Justo, mas com fatos e dados. Porque a tua opinião, ela tem que estar embasada em alguma coisa. Não pode ser um achismo, não pode ser uma birra que você tem com a pessoa. Não é porque eu não gosto... Implicância. Eu não posso... Não é porque eu não gosto do Albino ou do André aqui que eu vou falar, não gosto porque o cara é um retardado. Cara, não tem nada a ver, entendeu? Tipo, você tem que ter fato. Não pode ser passional. Não pode ser passional. Cara, não pode. Você tem que ser profissional. Independente das opções que a pessoa tome, você tem que entender o que aquilo tá... qual é as consequências da decisão daquela pessoa em relação ao time dela. Então, é muito difícil de você falar assim, não gosto, por que não? Porque não fui com a cara, porque foi meio grosso comigo, não sei o quê. Cara, mas assim... O que motivou a decisão daquela pessoa ou o que motiva as decisões daquela pessoa em relação àquilo. E aí você pode concordar ou discordar, mas você tem que trazer fato e dado. Esse é o principal ponto, porque já diria o nosso amiguinho Demi, lá da qualidade, cara, eu acredito em todos. Eu acredito em Deus. Os demais, tragam-me fatos e dados. E sem dados, você é só mais uma opinião. Então, tome muito cuidado na hora de... Algum recado final a mais? Qual vai ser a música que vai encerrar esse episódio? Hoje você me pegou. Caralho, ao vivão, hein, Puta, ao vivo. A gente começou falando do latino, pode ser uma música do latino. Coloca aí, hoje é festa lá no meu... Hoje é festa lá no meu... Estão ouvindo? Estão ouvindo? Hoje é festa lá no meu AP. Esse é o melô do Patife, cara. É o melô do Patife, a festa lá no AP. Inclusive, essa música aí é uma música francesa, ou romena. É romena, que foi gravada na França. Leslie, é Luma Gay. Luma Gay. É romena. É Luma Gay o nome da música. E daí ele veio como um bom patife, trouxe a música pro Brasil. Copiou tudo. Um abraço pro @latino, tamo junto. E festa lá no AP, né? Falou, pessoal. Galera, até o futuro. Tchau. Paz. Tchau. Paz. Até a próxima. Hoje é festa. Se você gostou desse episódio, visite o nosso site binosabe.com.br. Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima!